Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa 47ª videoaula de estudos da obra A Gênese Espírita, a Gênese de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Venício e eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, no dia 5 de agosto de 2021, de Nosso Senhor. O contexto mundial ainda estamos passando pela pandemia da Covid-19, muito embora muitas pessoas estão abrindo a guarda, estão agindo como se a pandemia já tivesse nos abandonado, e isso está muito longe da verdade. A pandemia não nos abandonou ainda. Ontem mesmo, o número oficial de óbitos pela Covid-19 registrado no Ministério da Saúde foi de 1.327 mortes. 1.327 mortes. E isso é com a exclusão ainda do Ceará e do Rio Grande do Norte, que não alimentaram o Ministério de Saúde de informações por problemas técnicos. Então, ainda temos mais de 1.000 óbitos por dia em função da Covid-19 e temos, como se não bastasse esses dados ainda alarmantes, temos ainda a possibilidade de uma nova onda provocada pela variante Delta, do vírus SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19. Então, fiquem espertos, não abram a guarda, a pandemia não passou. Vacina, eu vou tocar nesse assunto o tempo todo, porque as vacinas são são a única solução para a Covid-19. É somente as vacinas que nos protegem. E, infelizmente, o número de negacionistas, o número de pessoas que se recusam a tomar a vacina por preconceito, por ignorância, só pode ser por ignorância, porque a ciência já provou, e não é teoria, não é hipótese, os dados e contradados que são fatos, não existem argumentos, os dados demonstram que as vacinas são eficazes. Não escolham a vacina, tomem a que estiver disponível lá no posto de saúde, quando chegar a sua hora. Todas elas são boas, todas elas nos protegem. Nada de ficar, não é hora de ficar tratando a vacina como se houvesse um menu à nossa disposição. Tomem a que tiver disponível no posto de saúde quando chegar a sua vez e oriente alguém da sua família ou algum conhecido do seu círculo de convivência, de amizade. É muito fácil nos dias de hoje encontrar alguém se negando a tomar a vacina. Procure orientar com muito carinho, mas com muita, com muita segurança de que as vacinas realmente elas representam o único caminho para nos livrar dessa doença que já levou, eu acho que nos dados de ontem também, mais de 559 mil vidas, né? Mais de 559 mil vidas, mais de 500 mil de pessoas aqui no Brasil que já desencarnaram em função dessa doença. E a vacina é o único método, é a única solução para a cura da mesma. Tá bom? Bom, e você que chegou agora, está nos ouvindo, seja de novo muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 47ª aula. Faça sua inscrição no canal, que é muito importante. Deixa logo aí o seu gostei para você não se esquecer ao final. Mas, claro, se quiser deixar só para o final, até para saber se gostou ou não,
faça-o no final, mas por favor não esqueça, deixa aí o gostei se você não gostou, e muito obviamente, se você não gostou, deixe aí o não gostei também. Use a aba de comentário, tá? Para tecer os comentários positivos ou negativos que você não tenha gostado, tá? Principalmente se você não gostou, deixe aí o seu comentário do porquê. Fique tranquila e fique tranquilo, sem milindre nenhum. Eu não vou me irritar, eu não vou me chatear pelo fato de você não ter gostado, tá? Eu tenho muita consciência de que meu trabalho está a léguas e léguas e léguas de distância da perfeição. O que eu faço aqui, o que eu de fato faço semanalmente, é levar para todos vocês que se interessam por espiritismo e ciência, levar conteúdo de espiritismo e de ciência. Claro que a minha metodologia pode não agradar a todos, claro que a própria estrutura pode desagradar, então deixe aí o seu comentário para que a gente possa, quem sabe, reformar, quem sabe reformular e tentar se adaptar mais ao seu gosto, embora que jamais foi e nunca será minha pretensão agradar a todas e todos, porque isso seria um erro terrível. Tem até um provérbio árabe que diz o seguinte, abre aspas, o maior erro que uma pessoa pode cometer é tentar agradar a todos. E realmente é impossível, é impossível. Se Jesus Cristo, que veio à Terra, não veio vender nada, não veio expor nada, ele veio falar de amor, de amarmos uns aos outros. Deu no que deu, por aí a gente tira, né? Bom, mas vamos então agora, em mais ou menos uma hora, em média, discutir esses temas relevantes, importantes, temas fundamentais da doutrina espírita, né? Pois estamos estudando a Gênese, que é talvez o livro mais científico de toda a codificação, talvez não, certamente ele o é, e nós estamos no capítulo 11, dedicado à gênese do Espírito, né? O aparecimento do Espírito. É claro, desde já, Kardec não conclui o assunto, que isso é um assunto inconcluso. Na verdade, nenhum de nós sabe qual a origem do Espírito, sabemos somente que o Espírito é criado por Deus. E uma vez criado, o espírito ganha vida eterna, ou seja, não morreremos mais em termos espirituais. E é praticamente quase que somente isso que nós sabemos do espírito. No item 19, ou até o item 19, que foi como ficamos na aula anterior, né, de número 46, versamos sobre sobre o desencarne, né? No item 19, comentamos muito sobre a história do desencarne, se ele é simples ou é complicado, se ele nos causa pesar, se é doloroso, se é horripilante, horrível, ou se é tranquilo, doce, sereno, natural, né? Concluímos, aliás, a doutrina espírita conclui para todos nós que a dificuldade ou facilidade na hora do desencarne vai depender da nossa condição moral, do nosso apego ou desapego à matéria. Ficou lançado isso, né? E agora, então, dando continuidade, já no item 20 do capítulo 11, passemos então à leitura do que Kardec nos informou. Então, um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito, desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar
as faculdades que se desenvolvem, a proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Aqui Kardec já está tecendo, né, mais alguns detalhes acerca da encarnação física propriamente dito. O germen a que ele se refere aqui é a célula zigótica, né, é a célula ovo, formada da junção, ou melhor dizendo, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Assim que ocorre esse fenômeno, né, o da fecundação, o espírito, né, no dizer das observações, na fala dos espíritos, na conclusão aqui do Allan Kardec, o espírito passa por um processo de um início de uma perturbação. E isso, embora seja incompreensível para todos nós, no momento, é algo que se pode intuir, pois o espírito consciente de si, ele vai tomar uma matéria, ele vai ocupar ou ter controle de uma matéria. Agora, nos lembremos que essa matéria que o espírito vai começar a controlar, essa matéria que o espírito, em processo de reencarnação, vai controlar, não é um corpo humano já totalmente maduro, totalmente consciente, com as suas faculdades intelectuais, fisiológicas, biológicas. Não, vai ser o corpo de inicialmente uma célula ovo, que vai começar a multiplicar-se, que depois de certo tempo vai começar a diferenciar-se para formar um novo corpo. E esse novo corpo, entendam, claro, como a formação de todos os sistemas e, obviamente, todos os órgãos, desde o cérebro, com toda a sua complexidade, passando por sistema circulatório, coração, sistema respiratório, pulmões, os seus alvéolos pulmonares, pleura, todos os tecidos inerentes ao sistema pulmonar e respiratório, sistema digestivo, com a sua complexidade também, não é? Estômago, intestinos, fígado, baço, pâncreas e por aí vai, né? No sistema endócrino também, o sistema excretor, a complexidade do funcionamento dos rins, os sistemas sexuais, né? O útero, no caso da mulher, e o sistema reprodutor masculino, o pênis, enfim, toda essa organização sexual que no futuro dará a gênese de células sexuais e colocará o novo organismo pronto a procriar, pronto a participar do fenômeno da origem da vida orgânica e espiritual. Espiritual no sentido da junção do espírito à matéria. Então imagina o espírito consciente começando a se misturar, mais do que isso, começando a tomar conta desse novo envoltório que vai nascer 9 meses depois, em média, vai nascer um bebezinho, um neném, sem consciência de nada, sem consciência de si. Então, realmente, esse período de perturbação, muito certamente deve ser esse período em que o espírito consciente vai tomando conta de um corpo que precisa amadurecer bastante, um corpo que precisa muito lentamente recuperar as suas faculdades, ou melhor dizendo, iniciar, já que é um novo corpo, precisa iniciar todas as suas faculdades e funções. Realmente o espírito deve passar por um sistema de diminuição, um sistema no qual ele, antes espírito livre, cônscio das suas faculdades, aprisionado agora maravilhosamente num corpo humano. Esse corpo aí, que é o seu, que eu tenho o meu, cada um de vocês que está me ouvindo, me vendo, ou ambas as coisas tem o seu. Imagine o espírito tomar conta desse avatar, que é o nosso corpo, né? Realmente deve ser um período de perturbação muito grande, mesmo porque observem o nenenzinho quando nasce, né? Não fala, não anda, não tem coordenação motora,
não se comunica, pelo menos não conscientemente, deve achar tudo estranho, né? Novos tons de luzes, de temperatura, novos rostos, novas consistências, materiais diferentes. Antes ele estava no mundo imaterial e agora emerge num mundo material, no mundo de texturas, no mundo de cores, de sons, no mundo de sensações, né? Sensações físicas, de calor, de dor, de conforto, de sensação de carinho. Então, realmente deve ser um período de perturbação imensa, imensa. Eu acho que é muito fácil concluir, claro, cada um pensa da sua forma, mas teme-se muito a morte, claro, a morte ainda assusta muito, mas se nós pararmos para pensar, talvez encarnar, voltar à matéria, seja algo muito mais complicado, seja algo muito mais complexo, quem dirá, né? Mas fica aí então esse comentário do item 20. O que você achou disso? Deixa aí nos seus comentários, comentem, diga qual é a sua opinião sobre isso, fiquem à vontade. Bom, vamos ao item 21, no qual Kardec descreve o seguinte: mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí a bondade do Criador se manifesta, porquanto adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante do passado, poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu por lhe ser útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo, fugidio. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja, como espírito, adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou se mal. Muito interessante, né? Que aqui Kardec já tece um comentário muito interessante acerca do esquecimento que temos das vidas passadas quando encarnamos, né? Eu acredito que esse processo perturbativo ou perturbatório pelo qual o espírito passa durante o longo processo de encarnação, ao longo desses 9 meses, muita coisa deve acontecer, auxiliado, claro, por espíritos superiores que trabalham com esse fim, que trabalham com essas técnicas, né? Alguma coisa deve acontecer, porque olha só o que Kardec diz, o que nós experimentamos, né? Quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, é óbvio que nós não nos lembramos das nossas vidas passadas. E isso é bom, tá, gente? Muita gente critica, inclusive muita gente, principalmente os detratores da doutrina espírita, eles falam o seguinte, abre aspas, vocês dizem que nós estamos aqui resgatando falhas do passado, mas como eu vou resgatar um erro do passado se eu não tenho consciência do que errei, se eu não tenho consciência do que fiz? E esse é um argumento consistente, claro, mas precisamos confiar, acima de tudo, na providência divina. Precisamos confiar, sobretudo, nas decisões, nos desígnios e nos critérios que o Criador, Deus, utiliza.
Eu costumo dizer o seguinte: se Deus decidiu que na nossa encarnação, cada uma delas, cada uma das nossas encarnações e reencarnações, se Deus achou por bem tecer um véu do esquecimento das encarnações predecessoras, com certeza é porque é para o nosso bem. Até porque, convenhamos, cada um conhece de si mesmo, cada um sabe sobre si mesmo, sabe? Cada um de nós sabe quem nós somos já aqui nessa vida. E sabemos que, como a doutrina espírita ela é uma doutrina evolucionista, ou seja, evoluímos sempre, por mais que você não goste da sua vida atual, por mais que você não goste do seu próprio desempenho nessa vida que temos agora, ela é a melhor que já tivemos. Ela é a mais sofisticada que já tivemos. Então, será que teríamos estrutura para suportar o que já fizemos no passado? Basta cada um fazer um juízo de valor de si mesmo somente, nunca dos outros, e entender e procurar compreender o que você mesmo já fez nessa vida de errado, que já fez nessa vida de desatino, que já fez nessa vida desequilibradamente. E essa é a melhor vida que já tivemos. Imagine no passado. Já pararam para pensar quantas pessoas nós já agredimos, nós já magoamos, com quantas pessoas nós já fomos desonestos ou desonestas? Com quantas pessoas nós já prejudicamos, será? E essa é a melhor vida que já tivemos. Imagine no passado. Imagine no passado. Realmente, se não nos é dado essa consciência enquanto espíritos encarnados agora, é porque realmente é para o nosso bem. É para o nosso bem, justamente. Deus é perfeito. É um dos atributos da divindade. Então não adianta churumingar ou ir de contra a algo que é perfeito. Precisamos aceitar e compreender com o aprimoramento, com a evolução, com estudos e educação. Porém, uma coisa interessante que Kardec comenta aqui é que, observem como o processo é complexo. Esquecemos as nossas encarnações anteriores, mas nos lembramos automaticamente daquilo que aprendemos. Isso é muito bonito. Lembramos daquilo que aprendemos. Claro, não nos lembramos como algo que já fizemos, mas nos lembramos automaticamente como em forma de dom, em forma de perfeição em algo que fazemos, em forma de aptidão, em forma de afinidade com alguma tarefa. Se nós pararmos para pensar num Mozart, por exemplo, que já aos 4, 9 anos de idade já compunha, já tocava piano, já era um expertise, por assim dizer, na música, né? Na música erudita. O que uma criança de 4, 9 anos sabe sobre música, gente? Muito obviamente foi um despertar de conhecimento que ele já teve. E nós encontramos exemplos como esse, não só na música, mas como na matemática, na física, em todas as ciências, nas artes, na dança, na música. Olhem gênios em cada área que pertenceu, como o Michael Jackson, os Beatles, Elvis Presley, aqui no Brasil, Roberto Carlos, Pixinguinha, Alceu Valença, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Clara Nunes, Altemar Dutra, só para citar alguns exemplos, o Grupo Legião Urbana, o Grupo Ira, o próprio Skank, na medicina, o Dr. Regis Jucá, o Dr. Ivo Pitangui, na arquitetura, na arquitetura, o grande, o gigante, já saudoso Oscar Niemeyer, Luiz Pasteur, então tanto Oswaldo Cruz, tantos e tantos gênios em cada área, em cada atividade. E mesmo nós, pessoas simples, pessoas comuns, né? Pelo menos eu, que sou uma pessoa muito simples e muito comum,
Mesmo nós que não somos nenhum vulto da sociedade, não somos nenhuma notoriedade, não somos nenhuma autoridade em qualquer que seja a área, cada um sabe das suas aptidões, das suas afinidades, daquilo que cada um gosta de mais e gosta de menos, daquilo que cada um sabe fazer melhor e outras coisas às vezes não faz direito ou nem sequer faz. Então, é a aptidão e a afinidade com muitas tarefas que significa esse lembrar automaticamente, esse despertar automaticamente, gradual, para aquilo que nós já aprendemos no passado. Isso é muito importante e faz parte, sim, das nossas descobertas, das nossas autodescobertas, faz parte, sim, do nosso autoconhecimento, e é muito importante lá no setor do conhece-te a ti mesmo, conhecer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós fazemos melhor, aquilo que nos deixa felizes, nos deixam contentes, nos deixam realizados ou realizadas. É aí um caminho e um forte indício do que e como proceder. Fiquem atentas e atentos a isso, reflitam sobre isso, porque é muito importante. Então, resumindo, o espírito recém-reencarnado, ele esquece completa ou parcialmente as suas vidas anteriores, mas vai lembrando paulatinamente, gradativamente, à medida que o organismo físico vai se desenvolvendo, o espírito recém-encarnado vai lembrando, por assim dizer, das suas habilidades inatas. E isso é muito interessante mesmo. Bom, passando para o item 22, Kardec assim comenta: não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que, então, já não tem a visão tão obscura ou obscurecida pela matéria. E aqui Kardec, né, com muita propriedade, está falando da unicidade e individualidade do espírito. Não somos diversos espíritos que encarnam e desenvolvem as suas aptidões. Somos um espírito só, cada um individualmente. Cada um de nós é um espírito somente, que vai tendo diversas encarnações, diversos corpos. Os corpos são múltiplos, claro. Os corpos são diversificados. Inclusive esse, eu costumo dizer, esse meu aqui agora, o de vocês, é único. Nós nunca tivemos esse corpo antes, cada um o seu, e nunca teremos o mesmo corpo no futuro. Portanto, é o que eu tenho dito, aproveitem, utilizem os corpos da melhor forma possível, claro, procurando conhecê-lo, procurando entender seus limites, procurando ultrapassá-lo, procurando fazer jus a essa ferramenta maravilhosa que depois da vida propriamente dita, que temos, e vida infinita, eterna, o corpo é o maior presente que Deus nos deu. Pois é, esse corpo que temos é a nossa ferramenta. É com ele que andamos, que pegamos, que vemos, que sentimos, que ouvimos e experienciamos. Por aí vai. Então, os corpos são múltiplos, espírito é um só nessa grande jornada. Aqui Kardec fala também um pouco sobre um dos estados de êxtase do espírito, né, que é o sono físico. O sono físico, que é a necessidade do corpo físico, não do espírito. E durante o sono físico, claro, o espírito que somos torna-se, talvez, para muitos, mais solto, por assim dizer. Eu prefiro o termo com graus de liberdade maiores. Temos acesso, talvez,
a detalhes maiores do mundo espiritual, embora quando acordamos não nos lembremos mais disso, porque voltamos ao controle da matéria, e a matéria, por estar subentendida, a matéria por estar, aliás, por a matéria, pelo espírito estar ligado à matéria e controlado de certa forma por essa agora, o controle é bidirecional, o espírito controla a matéria e a matéria exerce muita influência sobre o espírito, e dessa forma não nos lembramos daquilo que vivenciamos muitas vezes no mundo espiritual durante o sono físico, mas já é uma janela de um pouco mais de liberdade. Isso é importante. Bom, vamos ao item 23. Item 23 é algo muito controverso. O item 23 aqui do capítulo 11, leiam com muita atenção, com muita cautela o item 23, porque ele é muito importante. É matéria de discussão na comunidade espírita, muita gente dá opinião, essa ou aquela, mas vejamos. O item 23, ele trata da seguinte questão. Nós somos espíritos humanos, isso é indubitável. Mas será que o espírito que somos, encarnado em corpos humanos, claro, será que já habitamos corpos de animais? Será que, enquanto princípios espirituais, já habitamos o corpo de uma galinha, de um porco, de uma baleia, de um elefante, de uma barata, de uma simples mosquinha? Ou recuando mais ainda, já habitamos o corpo de um vegetal? Já fomos uma mangueira, um coqueiro, já fomos um capim, e recuando uma laranjeira, e recuando mais ainda, o reino dos minerais ainda, já fomos um quartzo, já fomos um diamante, já fomos uma calcita, já fomos um calcário, já fomos um granito, um mármore. E então, o que você acha sobre isso? Muitos colegas, muitos correligionários, muitos amigos do movimento espírita, muitos afirmam veementemente, não, o espírito humano já passou pelos 3 reinos da natureza, enquanto princípios espirituais, inclusive tem um dizerzinho, né, que o princípio espiritual ele é criado e aí passa pelo reino mineral, vegetal, animal e por fim o hominal, né? Eu tenho cá minhas dúvidas sobre isso, tá? Eu tenho uma ideia um pouquinho diferente, mas eu não vou me adiantar aqui agora não, tá? Vamos ver o que Kardec fala sobre isso aqui no item 23. Olha só, Kardec inicia assim, por favor, prestem bastante atenção. Tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Ou seja, a alma humana começa no homem mesmo ou ela já começou antes, né? Na opinião, olha o que Kardec afirma, na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Primeiro, o próprio Kardec não está admitindo que é isso que ele acha, não. Ele está dizendo na opinião de alguns filósofos espiritualistas. E ele não deixa claro se isso é a opinião dele mesmo, tá? Então, é aí, continuando o texto, é aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Ele está falando a partir do princípio hominal, a partir do espírito tomando o avatar humano, o espírito tomando o corpo humano, que ele ensaia para a vida consciente. E isso não há dúvida nenhuma entre nenhum de nós. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada
ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela, a alma, né, recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Aqui nessa teoria, né, defendida, segundo Kardec, por alguns filósofos espiritualistas, sim, o espírito do homem passaria por esse estágio, ou nas próprias palavras dele, por essa incubação nos outros ramos mais próximos em estado de animal e ganharia atributos especiais ao passar para o reino do homem, né? O reino do ser humano. Olha, eu não vou me negar, nem vou me acovardar a dar a minha opinião pessoal. Eu não acredito muito nisso. Eu creio que o espírito humano, ele é criado espírito humano. Princípio espiritual sim, mas espírito humano. Humano. O espírito é criado simples e ignorante. O fato de um espírito ter o adjetivo, a qualidade de ignorante, é necessário que ele seja algo mais que um animal. Você não pode dizer que um animal é ignorante, porque ignorância é sinônimo de poder aprender. O animal não pode aprender. Então, o fato de sermos ignorantes é porque somos criados já espíritos humanos mais simples e ignorantes, ou seja, com perfectividade e possibilidade de avançarmos sempre. É a ideia que eu tenho. Eu acho que o espírito humano, na minha opinião, ele é criado já espírito apto a habitar corpos humanos somente. Agora, o nosso corpo não. A nossa realidade material, esta sim, passou por diversas etapas, desde a primeira molécula que se pôde algum dia chamar de molécula viva. Talvez a questão, o dilema, caras amigas, caros amigos, colegas e colegas, talvez o dilema esteja aí. É que nós, seres humanos, vivenciamos duas realidades, uma material e uma espiritual. Quanto à realidade material, com certeza, o nosso corpo, o corpo que usamos hoje, ele passou por uma transformação que vem realmente desde o mineral até a forma humana. Isso, para mim mesmo, não há dúvida nenhuma. O que eu não consigo compreender muito é essa mesma transição ou esse mesmo tipo de evolução para com o espírito. Eu penso que o espírito humano ele é virtualmente diferente do espírito de um animal, e muitos pontos da doutrina espírita demonstram isso, tá? Eu poderia passar aqui o resto da aula e muitas outras aulas seguintes só descrevendo para vocês textos do Livro dos Espíritos, daqui mesmo da Gênese, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno ou a Justiça Divina, que demonstram isso. Mas, claro, existem textos também, existem que levam-nos a talvez entender que o espírito humano possa ter passado pelo estágio animal. Eu, Marcos Venício, pessoalmente não comungo muito nessa ideia, não. Mas tenhamos paciência, tenhamos paciência. Vamos acompanhar mais a leitura. Quando eu digo que não compreendo assim, por favor, não é por preconceito não, tá? Se amanhã, lá na frente, para mim ficar claro de que o espírito humano habitou o corpo de animal, sem nenhum problema, na minha opinião, isso não desabonaria nada, não modificaria nada na sabedoria divina, no poder, na maravilha e na infinita inteligência de Deus, ou nos propósitos dele. O motivo pelo qual eu não acredito que o espírito humano já tenha habitado animal é por motivos lógicos mesmo, é baseado na própria doutrina espírita. Na própria doutrina espírita, em especial lá no Livro dos Espíritos, em muitas partes, para mim, são partes muito categóricas de que o espírito humano nunca habitou a alma do animal, o corpo de um animal. Já a evolução física, não. Já a evolução do nosso corpo, aí sim,
passou por todos os estágios da natureza, do mineral até o animal. O que eu penso é que há uma confusão sobre isso, tá? Mas vamos continuar aqui, tenham paciência, vamos continuar aqui lendo o que o próprio Allan Kardec escreveu. Vamos lá. E aí ele continua. Esse sistema, ou seja, o sistema de que, segundo alguns filósofos espiritualistas, não necessariamente Allan Kardec, então, segundo esse sistema de que a alma do homem já habitou corpos de animais, não é? Ó, este sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde forçoso é convir à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados para terem no futuro que lhes está reservado uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem, já não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo. Se você ler só até aqui, se eu parasse com a leitura até aqui, dá para entender, mas, poxa, então Kardec está concordando aqui. Kardec está concordando que o espírito humano já habitou animal. Se a leitura parasse aqui, essa seria uma conclusão muito óbvia. Só que a leitura não para aqui. Mas antes de seguir, o que Kardec aborda aqui é muito bonito e é muito lógico. O que Kardec está dizendo aqui? É algo que eu também acredito. Se de fato, e aí eu penso que tão cedo nós vamos ter certeza disso, mas se de fato o espírito que somos já habitou um corpo de animal, que ótimo seria também. Que bom. Realmente seria como, é porque seria como o próprio Kardec nos transmite aqui, seria como, puxa, você vê a vida do animal que é tanto, que sofre tanto, né? Já imaginou as galinhas que são abatidas todos os dias para o nosso alimento? Os bois, as vacas, os porcos, os carneiros, os peixes, todos esses animais que são abatidos, que parecem que só existem para a nossa nutrição. Claro, para aqueles como eu, que ainda não conseguiram virar vegetarianos, para muitos daqueles que, como eu, ainda necessitam da proteína animal, isso não me envergonha, eu estou seguindo o grau de desenvolvimento na aceleração a que me é própria. Eu aplaudo de pé aqueles e aquelas que já conseguiram tornar-se vegetarianos. Que bom que muitas das pessoas já adquiriram essa consciência e conseguiram fazer isso. Eu ainda não consegui. E olha, não é somente uma questão de consciência, não, é uma questão física também, é uma questão séria. Muitas e muitas pessoas que entram no vegetarianismo, às vezes precisam voltar atrás por doenças mesmo, porque adoecem, quando desprovidos da proteína animal. Então não é tão simples assim, de um dia para outro dizer, não, a partir de agora eu não consumirei mais carne animal, matéria animal. Isso seria nobilíssimo se dependesse só do espírito, se dependesse só da vontade, mas depende de bioquímica também, depende de metabolismo orgânico, então não é tão simples assim não, tá? Depende das duas realidades, da espiritual sim, mas da material também. Então que bom seria que esses animais que hoje parece que só têm uma vida para nos nutrir, que bom que seria termos a certeza que esses animais um dia seremos nós, que esses animais um dia
evoluirão espiritualmente e poderão habitar corpos humanos. Que ótimo seria, não sou contra isso não. Tivesse eleição, eu votaria sim. Gostaria que, que o espírito dos animais, sim, os animais possuem alma, possuem espírito. Se dependesse da minha vontade, eu gostaria sim que eles evoluíssem para seres humanos. Mas, na minha opinião e pesquisa, não é isso que a doutrina espírita diz. Vamos agora ao último parágrafo do item 23. Lembra quando eu falei que se nós parássemos aqui, ficaria claro que Kardec estava dizendo que sim, espíritos já habitaram corpos humanos. Mas não é isso que Kardec fala. Olha como Kardec encerra o item 23. Prestem muita atenção. Kardec encerra o item 23 da seguinte forma: mas este sistema, ou seja, o sistema de crença no qual o espírito humano já habitou o corpo de um animal, este sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, como não o é o exame das diferentes hipóteses que se tem formulado sobre este assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Olha o codificador se expressando, gente. O que é que ele diz aqui? Ele diz de maneira muito clara, gente. Olha, tá nada claro aí de que o espírito humano já habitou o corpo de animal. Não está claro, não. Isso é uma hipótese. E ele fala que, primeiro, ele não vai discutir isso aqui agora, e ele fala que muitas questões a esse assunto precisamos pesquisar primeiro a origem e natureza do espírito, da qual, como eu falei bem no início já dessa aula, não sabemos nada. Então, gente, que petulância é essa de, mesmo não sabendo nada a respeito da origem do espírito, que respaldo nós temos para estar afirmando agora se ele já habitou isso ou aquilo? A certeza que nós temos é que o espírito humano já habitou corpos humanos. Não só já habitou, o uso do tempo verbal foi de propósito, usando o pretérito, não só habitou, como habita. Tá aqui vocês, olha aí, presentes. Então, aqui eu falando, agora, falar sobre um passado remoto, no qual já fomos talvez algas selenterados, cefalópodes, paquiderme, metazoários, marsupiais e quirópteros e por aí vai, aí já é outra história e não temos dados sobre isso, não temos informações sobre isso, não há dados suficientes para que cheguemos a nenhuma conclusão. Pode ser que sim e também pode ser que não. É preciso pesquisar, é preciso estudar muito e talvez não haja como chegarmos a essa conclusão tão cedo. Tanto é que no final, Kardec diz com muita propriedade, eu vou repetir, olha só, sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomamo-lo, e isso é o que nos interessa por enquanto, tomamo-lo ao entrar na humanidade, ou seja, o que importa é a partir do homo sapiens sapiens, pelo menos no nosso contexto atual. É a partir de que o homem realmente tornou-se ser humano, no ponto em que, dotado de senso moral e livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. E é nisso que reside, e é nisso em que se embasa, e é isso em que se funda a doutrina espírita. A doutrina espírita é voltada para seres como nós, como todos vocês, nós, seres nos quais a responsabilidade tem um peso, os nossos atos pesam.
E você que está me ouvindo sabe disso. Quando você faz alguma coisa errada, isso já pesa na nossa consciência. Quando você toma uma atitude equivocada, isso pesa já no nosso coração, a gente já sente uma inconveniência, a gente já sente um mal-estar. Assim como nos invade uma tremenda felicidade quando fazemos algo correto, quando fazemos algo realmente edificante, quando fazemos algo realmente evoluído, quando tomamos atitude que beneficia o próximo, quando tomamos atitude que ajuda as pessoas. Quem vai negar que não nos invade, que nos invade uma sensação de completude, uma sensação de responsabilidade perante a vida e perante o próximo. E isso sim é no que está fundada a doutrina, é nisso sim para o que está destinada a doutrina, para seres conscientes, para seres responsáveis. Os nossos irmãos animais, vacas, carneiros, cachorros, gatos, papagaios, pássaros, cobras, lagartos, rinocerontes, elefantes, girafas e tamanduás, só para falar do reino animal, claro que são nossos irmãos, como dizia Francisco de Assis, são nossos irmãos menores, em reinos menores, menores no sentido de que eles não pertencem ao reino da consciência, eles não pertencem à dimensão da responsabilidade, e nem por isso eles são menos importantes, pois eles compartilham conosco do ar que respiramos, compartilham conosco dos destinos e diretrizes que o nosso globo, a nossa linda joia azul toma, e eles são tão respeitáveis e precisamos cuidar deles, sim. Precisamos mudar de atitude, talvez, em não vê-los, talvez não, com certeza, e não vê-los simplesmente como matéria de nutrição para os nossos corpos, mas enxergá-los, sim, como irmãos ou primos irmãos criados pelo mesmo Deus que nos criou também. E isso, inclusive, nos iguala. Se há um ponto de igualdade entre os animais e nós, é que tanto nós quanto eles também foram criados pelo mesmo Deus, que é um só. Então pensem sobre isso. Deixe aí seu comentário, o que você achou sobre o item 23 do livro da Gênesis. Eu convido você a, depois dessa videoaula, lembrando que essas aulas nunca substituem o livro em si, dê uma analisada pormenorizada no item 23 do capítulo 11, dê uma olhada com calma, com tranquilidade e reflita sobre as palavras do Allan Kardec. E aí deixe seus comentários sobre o que você achou sobre isso. Tá legal? Bom, já estamos caminhando aqui para o final. Mas dá tempo, temos ainda 8 minutos, dá tempo para ver algumas questões ainda. Vamos ver o item 24, o que Kardec nos informa no item 24. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade à encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Bonito isso, né? Eu sou contra aquela ideia, tem muito espírita mesmo que só fala na reencarnação como punição, como prisão, como fardo. Não, gente, o que é isso? Olha o que Kardec está informando aqui no item 24. A encarnação é necessária, o envolvimento do espírito com a matéria é necessário para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento das suas faculdades intelectuais, artísticas, cognitivas, de maturidade, para ajudarmos na transformação do mundo.
E olha o que o homem, mesmo no aspecto material, guiado pela inteligência, claro, que é um aspecto espiritual, veja só o que o ser humano já fez no mundo. Olha, olha como a nossa espécie, olha o que a nossa espécie já fez desde que nos tornamos sapiens. Olha só, carros, telefones celulares, computadores, prédios, navios, aviões, cirurgia no coração, transplante de rins, de fígado, cirurgias no cérebro, microchips, computação quântica, física quântica, música, dança, nas Olimpíadas, né, que nós estamos vivendo aqui assistindo pela TV, né, as Olimpíadas lá de Tóquio. Olha só o que deixa eu abrir esse espaço, esse parágrafo, tá? Esse parêntese, aliás, como é bonito, como é bonita, desculpa, a ginástica olímpica, né? O equilíbrio que as ginastas conseguem fazer, o equilíbrio do corpo nas barras, nas varas, o salto à distância, o salto com vara, os skates, que é nova modalidade, né? Os arremessos, olha o domínio do espírito no corpo através do treinamento, através da disciplina, através do trabalho. Então, a encarnação é importante para o trabalho, gente. Ficou bem claro aqui no item 24. Olha só de novo, daí o constituir uma necessidade a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito, ou seja, o espírito, sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que ele serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. O que nos leva a André Luiz, por exemplo, a nos categorizar, e eu acho linda essa categorização do André Luiz, quando ele nos chama de, quando ele nos convida a admitirmos que somos, nós, seres humanos, co-criadores em plano menor. E olha o mundo que criamos ao nosso redor. Tem muita coisa errada? Tem. Tem muita coisa que precisa mudar ainda? Tem. Mas já conseguimos tanto, gente. Aviação, astronáutica, já fomos à Lua, já mandamos sondas que já saíram do sistema solar. Hoje já temos tecnologia para percrustarmos e investigarmos a atmosfera de Vênus, de Júpiter, de Saturno, de Marte. Já temos sonda, agora mesmo, temos sonda já passeando pelo solo de Marte, desvendando muitos mistérios do nosso sistema solar e do universo. Olha o poder criativo do espírito humano, e não teria esses resultados, não teríamos esses resultados se não estivéssemos na matéria. Eu gosto muito da seguinte comparação: o espírito humano, nós somos os artesãos. Nós somos os artesãos ou artesãs. E o barro, a argila de que utilizamos para produzir a nossa escultura é a matéria. Esses corpos, sabe, é através dele que manufaturamos os recursos do universo, do cosmos e da natureza e progredimos e criamos todo um mundo de tecnologia, de arte, de ciência, de música, de poesia que nos rodeia, que nos, que nos habita a vida também. O cinema, o teatro, a dança, tantas coisas bonitas que nós temos para vivenciarmos, os esportes, né? O futebol, o surf, o kitesurf, o patins, a esgrima, tantos outros esportes que o ser humano desenvolveu. É uma pena que ainda temos esportes violentos, né? Como lá o UFC, o boxe, esses aí eu não tenho muita afinidade não, porque ainda é uma alusão muito à violência, à agressão. Mas, enfim, é notório o quanto a matéria nos serve de matéria-prima para o nosso desenvolvimento intelectual e também espiritual. É claro que evoluímos no mundo espiritual também. Kardec vai assim se referir nos próximos itens. Nos evoluímos também, aprendemos no mundo espiritual, mas é na matéria, é na carne, é olhando olho no olho, por assim dizer, é pegando, é tocando,
é carinhando, é acariciando, é sentindo. Dor também. Dia virá, ou dias virão em que, a exemplo de Francisco de Assis, chamaremos a dor de irmã também, como ele falava docemente, irmã dor. Pois todas as sensações que nos chegam através do organismo físico, sensação de prazer, sensação de gozo, sensação de conforto, sensação enfim, de alegria material, e sensação de dor também, de inconveniência, de sensação de asco, sensação de não conformidade, sensações desagradáveis, enfim. Todas essas sensações alimentam o espírito que somos, através do cérebro, através de todas as sinapses, através de todos os receptáculos, neurotransmissores, peptídeos, polipeptídeos, tudo isso alimenta o espírito através do perispírito, como seu governador mor, como seu roteador principal. Matéria, perispírito e espírito, essa tríade, esse sistema trifásico que nos faz viver a vida, numa palavra bem simples, que nos faz experienciar, que nos faz como uma criança, um nenenzinho, que falamos no começo, né? Uma criança, um nenenzinho que começa tateando as coisas, começa ouvindo os sons do ambiente. É assim que o nosso corpo começa a ver as coisas do ambiente. Mais tarde amadurecemos, as nossas faculdades intelectuais vêm à tona e aprendemos outras faculdades. E aí desbravamos o mundo, mesmo material também, para enriquecer o espírito que somos. A vida é linda, indubitável, a vida é linda. E eu sou muito grato ao Criador por essa realidade. Não, 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 não. A nossa terra, a nossa linda joia azul, não é uma prisão, não. Não é um mundo para punição, não. É um mundo de aprendizado, para aprender coisas e aprender a amar. É uma visão muito melhor, na minha opinião. Bom, aqui chegamos ao final da aula de número 47. Deixe aí o seu gostei, se gostou, ou se não gostou, fique à vontade, mas comentem na aba de comentários. Esse canal é para vocês, essas palavras são para vocês. Até a próxima, fiquem com Deus. Beijo no coração.